Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite nós estamos adorando o seu santo nome, a sua presença é maravilhosa. Eu creio que o Senhor Jesus vai nos encher de sua graça, da sua promessa, da sua virtude, e a sua palavra vai atender a tua necessidade. Queremos ter o retorno do Espírito Santo para atender a tua necessidade. É cura, é libertação, não importa a área, o Senhor superar todas as nossas necessidades. Vamos ouvir a palavra com a nossa irmã Cláudia, né? Que Deus abençoe. Ana Cláudia é uma bênção, é um vaso do Senhor, vai ser usada para a tua necessidade. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Nós estamos aqui neste dia, louvado seja Deus, a qual o Senhor nos preparou para estar trazendo uma mensagem para a igreja da parte do trono de Deus, amém? Antes de estarmos dando início à palavra do Senhor, gostaria de estar convidando a todos, aonde quer que você esteja neste momento, para estar orando, engrandecendo o santo nome do Senhor neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te dar graças pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui em Tua presença. Pai eterno e amado, a Tua palavra será ministrada neste momento para a vida, Papai eterno e amado, de muitas pessoas que estarão ouvindo ou assistindo este vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que não seja eu, mas a Tua presença, Espírito Santo de Deus, vindo de encontro com cada lar, cada vida, Papai eterno e amado. Nós sabemos que os dias têm sido difíceis, mas que em tudo nós devemos dar graça a Ti, porque esta é a Tua vontade para as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor cuida do Teu povo nos mínimos detalhes. Que esta, Papai eterno e amado, mensagem venha de encontro com cada coração, venha de encontro com as nossas necessidades, Papai eterno e amado. Que o Senhor, Papai eterno e amado, possa fazer o Teu querer, a Tua vontade sobre nossas vidas. Desde já eu te dou graças por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer em nosso favor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Neste momento eu gostaria de estar compartilhando uma palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26, louvado seja Deus, a partir do versículo 36. É uma passagem bem conhecida da igreja, louvado seja Deus, a qual o Senhor há alguns dias vem falando comigo, louvado seja Deus, através desta palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36 adiante. Amém? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E orando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e levando, melhor dizendo, consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de morte, de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, louvado seja Deus. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, louvado seja Deus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partai-vos. Eis que é chegado o que me trai. Amém? Louvado seja Deus.
Esta é a palavra a qual o Senhor tem colocado em meu coração nos últimos dias, louvado seja Deus. Nós vemos aqui, a partir do versículo, louvado seja Deus, de número 38, onde Jesus Cristo diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai e vigiai comigo, louvado seja Deus. Ali mostra, que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, mas enquanto homem, louvado seja Deus, sentia uma tristeza profunda por conta do que haveria de vir sobre a tua vida, porque ele já sabia que ele ia ter que passar pela cruz. Ele já sabia, louvado seja Deus, desde o início, de que ele ia passar pelos mártires a qual ele teve que enfrentar, por amor à minha vida e à tua vida, igreja, louvado seja Deus. Nós sabemos que os dias não têm sido fáceis, louvado seja Deus. Nós nos encontramos nessa situação, neste momento, a qual, louvado seja Deus, o mundo está enfrentando algo, a qual, louvado seja Deus, muitos têm falecido, a qual o Mestre tem chegado para muitas vidas, louvado seja Deus, a qual a igreja, louvado seja Deus, se encontra dentro dos seus lares, creio eu que de joelhos dobrados, clamando, louvado seja Deus, pelo livramento, pela providência do Senhor neste momento, a qual nós estamos intercedendo constantemente, não somente, louvado seja Deus, pelas nossas vidas, mas pela vida daqueles familiares que se encontram chorando neste momento, se encontram em momentos de angústias, louvado seja Deus, tristes até a alma, assim como Jesus Cristo se encontrava naquele momento, devido a qual a situação a que ele iria passar, E ali o Senhor Jesus Cristo nos ensina algo muito interessante. Ele subiu até aquele monte para orar para o Pai, louvado seja Deus. E aqui no versículo de número 39, nós vamos ver Jesus Cristo dizendo, louvado seja Deus: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, louvado seja Deus. Todavia seja feita a tua vontade, o teu querer. E aqui o Senhor nos ensina algo em particular. De que maneira nós temos orado, igreja? De que maneira nós temos apresentado as nossas vidas diante do Pai, louvado seja Deus. De que maneira nós temos chamado a atenção do Pai. Será que nós temos orado, louvado seja Deus, com egoísmo, pensando apenas nas nossas vidas, nos nossos familiares, apenas naquilo a qual nós necessitamos, louvado seja Deus? Ou nós temos nos preocupado com o nosso próximo, ou nós temos nos colocado diante da presença do Pai neste momento, dizendo: Pai, seja feito o teu querer, a tua vontade sobre a minha vida, não a minha vontade, não o meu querer. Aqui Jesus Cristo estava renunciando à vontade dele. Nós vamos ver no mesmo livro de Mateus, louvado seja Deus, a partir do capítulo de número 6, louvado seja Deus, versículo de número 19, o Senhor Jesus Cristo nos ensinando a oração do Pai Nosso, uma oração muito conhecida, louvado seja Deus, a qual ali ele nos ensina: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o teu reino, louvado seja Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho visto que muitos têm se angustiado, muitos têm se preocupado com o que nós estamos enfrentando, nós estamos vivendo nos últimos dias, louvado seja Deus, mas situações de morte, situações de enfermidade, nós temos enfrentado no decorrer de muitos anos, louvado seja Deus, mas nós não devemos nos angustiar, nem nos preocupar não, igreja, porque se nós estamos nas mãos de Deus, se nós estamos, louvado seja Deus, aleluias, nos braços do Pai, louvado seja Deus, se nós somos aquele, louvado seja Deus, que está descrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nós temos que descansar. É época de vivermos a palavra, é época, louvado seja Deus, de vivermos aquilo que pregamos no altar do Senhor, é época, louvado seja Deus, de crermos que o Senhor é o nosso pastor, que Ele nos guarda, que Ele nos livra de todo mal, é época de elevarmos os nossos olhos para o monte, louvado seja Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro, igreja. Não é época de nós entrarmos em desavença, não é época de murmurarmos, louvado seja Deus, não é época de nos angustiarmos por conta do que há de vir, louvado seja Deus, porque
porque se a nossa vida está nas mãos do Pai, louvado seja Deus, seja feito o querer e a vontade dele sobre nossas vidas. Nós temos enfrentado situações decorrentes, louvado seja Deus. Louvado seja Deus em nossas vidas, em nossos dias a dia, que muitas vezes nos faz duvidar das promessas do Senhor. Louvado seja Deus. Mas nós temos que crer. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, né? Aqui essa palavra, Jesus Cristo, louvado seja Deus, subiu ali para orar, e a palavra nos ensina que ele estava, ele mesmo dizendo, angustiado, entristecido, abatido de alma. Louvado seja Deus. Historiadores dizem que a tristeza do nosso mestre neste dia chegou a tal ponto que o seu suor se transformou em sangue. Louvado seja Deus. De tão aflita, de tão profunda era aquela tristeza a qual ele estava sentindo neste momento, mas ele permaneceu fiel até o fim. Ele fez isso não porque ele precisava fazer, igreja, mas pelo amor a qual ele sente pela mim, pela tua vida. Ele fez isso para que hoje nós tivéssemos a oportunidade, louvado seja Deus, de estarmos aqui glorificando, exaltando o teu santo nome, de ter a chance de sermos salvos. Louvado seja Deus, porque o que o Pai tem preparado para mim, para a tua vida, é algo muito maior do que os nossos olhos já viram. A salvação eterna é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ali ao descer do monte, na primeira vez que ele estava ali orando, ele voltou e encontrou seus amigos, aqueles discípulos que era mais chegado, mais próximo dele. Louvado seja Deus, a qual ele levou consigo, esperando que no momento em que ele estivesse buscando a presença do Pai, buscando fortalecimento porque ele havia de passar, louvado seja Deus, estivessem ali prostrados também, intercedendo pela tua vida. Mas a palavra do Senhor diz que não, que ao retornar, ele encontra ali os seus discípulos, louvado seja Deus, dormindo. Aleluia, dormindo, louvado seja Deus, sem se preocupar com o que havia de vir. Louvado seja Deus. E quantos de nós nos encontramos dessa maneira neste momento, dormindo? Ou quantos de nós carregamos conosco pessoas a qual acreditamos ou esperamos, a qual nós depositamos as nossas confianças, louvado seja Deus, crendo que aquelas pessoas estarão ali sempre à posta para atender às nossas necessidades, às nossas vontades. Louvado seja Deus. E quando a gente vai procurar essas pessoas, elas se encontram ali dessa forma a qual se encontrava. Louvado seja Deus, os discípulos de Jesus Cristo, sem preocupação nenhuma pelo que havia de passar. Louvado seja Deus, sem preocupação nenhuma pelo que estava por vir. Louvado seja Deus, não estavam nem aí para nada. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que segunda vez Jesus voltou, louvado seja Deus, por lugar de oração, e ali novamente ele pediu ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Louvado seja Deus. Todavia, se fosse feito o querer e a vontade de Deus. Aqui eu entro, papai, louvado seja Deus, num questionamento a qual o Senhor tem colocado ao meu coração neste dia. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é o querer e a vontade de Deus, igreja, para mim e para a tua vida neste momento? Qual tem sido, louvado seja Deus, o propósito das nossas orações? Nós devemos orar constantemente. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos orar sem cessar, louvado seja Deus. Mas aqui Jesus também nos ensina na palavra do Senhor, louvado seja Deus, que a vontade de Deus para mim e para a tua vida é que todos sejam salvos. Louvado seja Deus. Nós esperamos, aleluia, né? Ver com os olhos visíveis, com esses olhos, louvado seja Deus, a qual o Senhor nos deu, aleluia, né? O cumprimento da palavra do Senhor, o cumprimento, louvado seja Deus, daquilo que está descrito no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus, as quais ali as trombetas serão tocadas. Louvado seja Deus. Nós pensamos, igreja, nós imaginamos, louvado seja Deus, que nós veremos tudo isso com estes olhos, mas o mundo espiritual vai muito além daquilo que nós imaginamos ou esperamos. Louvado seja Deus. O mundo espiritual vai muito mais da nossa percepção. Louvado seja Deus. E para nós alcançarmos esse mundo, louvado seja Deus, tem que ser colocando a nossa vida no altar.
entregar a nossa vida nas mãos do Pai, louvado seja Deus, é através de oração, através de renúncia, louvado seja Deus, através de compromisso, de dedicação, louvado seja Deus. Nós temos que aproveitar esse tempo a qual o Senhor está nos dando, para meditar na palavra, louvado seja Deus, para crescermos espiritualmente na graça e no conhecimento, louvado seja Deus, para nos tornarmos uma igreja verdadeira, lavada e remida no sangue do Cordeiro, louvado seja Deus, para amar mais o nosso próximo, para que em nossas vidas sejam gerados frutos do Espírito Santo, para que nós venhamos viver não somente, louvado seja Deus, de vista, mas que nós venhamos ser exemplos, louvado seja Deus, na terra, para as pessoas que necessitam, para as pessoas que se encontram angustiadas neste momento, louvado seja Deus, para as pessoas que estão, louvado seja Deus, sem rumo, sem direção, que nós venhamos ter, louvado seja Deus, através da nossa vida, o caminho, que nós venhamos ser luz em meio ao mundo de trevas, assim como o Senhor nos orienta, nos ensina, igreja, louvado seja Deus. Nós vamos ver também, louvado seja Deus, a palavra do Senhor nos dizer, aleluia, aqui no livro de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, louvado seja Deus, nem ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí o Senhor nos faz uma pergunta, não é a vida mais do que o mantimento, louvado seja Deus, ou o corpo mais do que a vestimenta, louvado seja Deus. Aqui é o próprio Mestre, o próprio Jesus Cristo falando comigo e com a tua vida, igreja, louvado seja Deus. Nós não devemos nos preocupar, louvado seja Deus, aleluia, com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir, não, nem tão pouco como será o dia de amanhã, louvado seja Deus, porque a palavra diz que cabe a cada dia o seu mal, louvado seja Deus, e Jesus Cristo nos questiona, louvado seja Deus, através dessa palavra, questiona a minha vida, questiona a tua vida, igreja, não é a vida mais do que a vestimenta, louvado seja Deus, e o corpo muito mais, louvado seja Deus, do que o mantimento, louvado seja Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver no início da criação, igreja, que tudo foi feito pela ordem do Pai, louvado seja Deus, mas a minha vida e a tua vida foi criada de forma diferente, louvado seja Deus. Nós fomos criados, louvado seja Deus, através do toque de Deus. O Senhor se deu ao trabalho de descer do teu trono, louvado seja Deus, vir até a terra para criar eu e você, para fazer cada um de nós a tua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Pai, louvado seja Deus. Nós temos que nos preocupar, louvado seja Deus, neste momento, não com o que está acontecendo ao nosso redor, não com o que o mundo está enfrentando, louvado seja Deus. Isso não significa que não temos que estar constantemente orando, intercedendo, mas que a nossa preocupação venha a ser com as coisas de Deus, porque Jesus Cristo diz que em primeiro lugar, louvado seja Deus, nós devemos buscar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas nos será acrescentado, se for da vontade de Deus, nos livrar, nos guardar, louvado seja Deus por isso. Se não, louvado seja Deus, que nós venhamos estar preparados para retornar para casa, louvado seja Deus, para retornar para junto do Pai, daquele que nos criou, daquele que nos amou primeiro, louvado seja Deus, porque a palavra vai dizer, louvado seja Deus, lá no livro de Jeremias, o mestre diz assim para Jeremias, o próprio Deus: Jeremias, antes mesmo que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conhecia, louvado seja Deus. Sabe que o Senhor está nos dizendo neste momento que antes mesmo da gente entrar no ventre da nossa mãe, antes mesmo da gente ser formado, antes mesmo de virmos à terra, louvado seja Deus, o Senhor já nos conhecia, louvado seja Deus. Ele conhece cada um dos nossos passos, igreja. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, louvado seja Deus. Ele sabe o que nós necessitamos neste momento, louvado seja Deus. Que este momento a qual nós nos encontramos, aleluia, louvado seja Deus,
dentro dos nossos lares, cumprindo, louvado seja Deus, uma determinação governamental, a qual devemos nos isolar por conta do que está ocorrendo no mundo, por conta dessa pandemia, esse vírus que tem levado a vida de tantas pessoas. Que este momento não seja um momento a qual nós venhamos nos preocupar com os nossos bens materiais, com as coisas terrenas. Que este momento seja um momento a qual nós venhamos depositar a nossa vida e a nossa confiança no altar de Deus, para que nós possamos alcançar a promessa do Senhor para mim e para a tua vida, que é a promessa de vida eterna, é a promessa de um plano muito maior, a qual nós estamos vivendo neste momento, louvado seja Deus. Eu sei que os dias são difíceis, assim como cada um de vocês. Eu também tenho família, eu também tenho lar, eu também tenho as minhas preocupações, louvado seja Deus, mas o Senhor tem falado comigo poderosamente através dessa palavra, louvado seja Deus, a qual Jesus Cristo ali naquele monte diz: Pai, se possível, louvado seja Deus. É assim que o Senhor tem me ensinado a orar a cada dia. Pai, se possível, afasta de mim este mal, louvado seja Deus. Todavia, não seja como eu quero. Todavia, não seja como eu estou pedindo, louvado seja Deus. Todavia, seja feita a tua vontade, o teu querer para a minha vida. Nós podemos ver, louvado seja Deus, que Jesus Cristo por 3 vezes orou dessa maneira e se colocou na posição a qual ele havia sido chamado, a qual ele desceu lá do alto trono, louvado seja Deus, como Salvador para mim e para a tua vida. Nós temos que ser, louvado seja Deus, como nosso mestre. Paulo vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu também sou imitador de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É este exemplo que nós devemos seguir, igreja, louvado seja Deus. Um exemplo de amor, um exemplo de dedicação. Nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que um novo mandamento Ele nos deixou, louvado seja Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se neste momento você está preocupado com a tua vida, se neste momento você está preocupado com o que há de vir, com o que há de acontecer, louvado seja Deus, tenha essa preocupação também com o teu próximo, tenha essa preocupação também com aqueles que você nem conhece, louvado seja Deus. Tenha preocupação em amar não somente a você e a seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, louvado seja Deus. Se preocupe também em amar todos aqueles teus irmãos, louvado seja Deus, que estão por aí padecendo neste momento, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós vemos vários exemplos na Bíblia, louvado seja Deus, que quando o povo de Deus passava por dificuldade, eles rasgavam as suas vestes, louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eles rasgavam as suas vestes e ali eles se prostravam diante da presença de Deus, em jejum, em oração, se consagrando, louvado seja Deus. Eles faziam isso diante da presença de Deus, dizendo que eles não eram nada, dizendo que se não é Deus, louvado seja Deus, nada seria possível, louvado seja Deus. Nós temos que agir da mesma forma, nós temos que nos rasgar diante da presença de Deus neste momento, abrir os nossos corações, declarar para o Pai que nada somos sem a presença dEle, que nada somos, louvado seja Deus, sem o querer e a vontade dEle para as nossas vidas, louvado seja Deus. Nós temos que nos apresentar diante da presença do Senhor como crianças, inocente, verdadeira, sincera. Nós temos que nos declarar, louvado seja Deus, diante do Pai, em meio à tempestade, confiar, crer, colocar os nossos olhos em Jesus Cristo, saber que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador e nada acontece nas nossas vidas se não for pela vontade dEle, louvado seja Deus. Que nós, igreja, de igual modo, louvado seja Deus, venhamos nos apresentar nesse tempo a qual o Senhor está, louvado seja Deus, nos dando para se achegar mais a Ele, louvado seja Deus, para orarmos mais, louvado seja Deus, para buscarmos a sabedoria que vem do alto, louvado seja Deus, não apenas em benefício próprio, louvado seja Deus, mas para que seja feita o querer de Deus para conosco. O segredo da vitória
vitória é a gente confiar. O segredo da vitória é a gente ter confiança, a qual, louvado seja Deus, nós declaramos constantemente. A palavra do Senhor nos ensina que a fé, ela move montanhas. Que a fé é as coisas a qual os olhos não veem, louvado seja Deus. Vamos ler lá no livro de Hebreus, essa passagem que é muito conhecida acerca da fé, louvado seja Deus. Hebreus 11, louvado seja Deus. O versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, louvado seja Deus. O que essa palavra está querendo dizer para mim e para a tua vida neste momento, igreja? Que nós temos que confiar, nós temos que acreditar nas promessas do Pai para a nossa vida, louvado seja Deus. Nós temos que crer nos planos do Senhor, louvado seja Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, louvado seja Deus. Nós temos que orar com sabedoria, nós temos que profetizar em meio à tempestade, louvado seja Deus, porque a autoridade já nos foi dada, a autoridade já nos foi concedida, louvado seja Deus, mas sem deixarmos de acreditar na vontade e no querer do Pai para cada uma de nossas vidas. Nós devemos orar, louvado seja Deus, como está lá no livro, aleluia, de 1 Timóteo, capítulo 2, dessa forma: admoestos, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que nós não devemos orar apenas por nós, mas por todos aqueles, louvado seja Deus, que está ao nosso redor, ao nosso derredor, pelos reis, louvado seja Deus. Nós devemos, louvado seja Deus, enquanto igreja de Jesus Cristo, chamada, lavada e remida no sangue do Cordeiro, louvado seja Deus, orar pelos nossos governantes, orar pelos nossos líderes, louvado seja Deus, para que o Senhor possa capacitá-los, direcioná-los. Não é momento de estar em guerra, igreja, não é momento de estar em contrito, louvado seja Deus, é momento de vivermos a palavra, é momento de vivermos aquilo que temos pregado, que temos falado, aquilo que temos ministrado, louvado seja Deus. Onde está a tua confiança neste momento? Louvado seja Deus, aleluia. Nós temos que orar, interceder, não nos deixarmos levarmos, louvado seja Deus, pelas notícias que têm vindo de encontro com as nossas vidas como uma enxurrada, louvado seja Deus, para nos desanimar, nos fazer prostrar, nos colocar para baixo, louvado seja Deus. É momento de orarmos, de crermos, de intercedermos, para que o Senhor venha dar sabedoria para os nossos governantes, para os nossos líderes, louvado seja Deus, para que eles venham ser capacitados, louvado seja Deus. Não é momento de entrarmos em guerra, louvado seja Deus. E diz assim, a partir do adiante, no versículo 2, nós devemos orar pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, louvado seja Deus, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, louvado seja Deus, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver a palavra do Senhor mais uma vez nos ensinando, através do Espírito Santo de Deus, aleluia, que nós devemos estar em união, que nós devemos estar em comunhão, louvado seja Deus, não como aqueles discípulos que se encontravam ali naquele momento exaustos, cansados, que dormiram, louvado seja Deus, mas que nós venhamos estar no centro do querer, da vontade de Deus para as nossas vidas, louvado seja Deus, orando, intercedendo, em constante oração. Nós vemos a palavra de Deus falar, louvado seja Deus, que nós devemos orar sem cessar, aleluia. É isso o dever da igreja, não somente diante do que nós estamos enfrentando neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida, louvado seja Deus. Em tudo nós devemos dar graça, em tudo nós devemos glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, seja em momento de alegria ou de tristeza, igreja. Não é momento de estarmos em guerra, louvado seja
seja Deus. É momento de nos colocarmos diante da vontade de Deus para mim e para a tua vida, louvado seja Deus, para que nós venhamos, louvado seja Deus, receber as bênçãos dos céus para as nossas vidas, para após todo este mal, louvado seja Deus, para quando nós atravessarmos todo este mal a qual nós estamos enfrentando neste momento, nós possamos dar bom testemunho daquilo que Deus tem feito por nós, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Essa palavra se encontra em 1 Tessalonicenses, versículo de número 5, capítulo de número 18. Mas ali no versículo de número 17 do capítulo 5, nós podemos ver a palavra do Senhor dizer: orai sem cessar. Que nós possamos orar neste momento de tristeza, de angústia, que nós possamos nos colocar no centro do querer e da vontade de Deus. Louvado seja Deus, que nós possamos tomar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como exemplo para as nossas vidas, louvado seja Deus. Que nós venhamos orar, não apenas de boca, mas em espírito e em verdade. Que nós venhamos alcançar o trono do Pai, que a nossa oração venha chegar diante do trono como incenso suave, louvado seja Deus, nas narinas do Senhor, e que as nossas orações sejam atendidas segundo o querer e a vontade de Deus para as nossas vidas, não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, louvado seja Deus, e que nós venhamos entender, assim como diz a palavra do Senhor, que a vida é muito mais importante do que os bens materiais, que esta vida a qual o Senhor, louvado seja Deus, pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, contando bom testemunho, louvado seja Deus, que nós venhamos entender que isto é muito maior, louvado seja Deus, do que essas coisas terrenas que são passageiras. Jesus Cristo disse, louvado seja Deus, lá no livro de João, que mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, que ele ia voltar para o Pai, mas apenas para preparar morada para mim, para a tua vida, louvado seja Deus, que não era para a gente turbar o nosso coração, não era para a gente ficar angustiado, louvado seja Deus, porque ele não nos deixaria sozinho. Nós temos o Espírito Santo, igreja, que intercede pela mim, pela tua vida diante do Pai, aleluia, com gemidos inexprimíveis, louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor nos ensina que o Pai cuida das aves do céu, louvado seja Deus, e não falta nada para ela. Também nos diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, louvado seja Deus. Quanto mais de nós, igreja, que este momento seja um momento de confiar, um momento de acreditar, louvado seja Deus, de que o nosso Pai Celestial está nos guardando, louvado seja Deus, e se for da vontade dEle, recolher cada um, qualquer um que seja de nós, ou cada um de nós, louvado seja Deus, que ainda assim nós venhamos dar graça e glorificar o santo nome do Senhor, porque se isso acontecer para mim, para a tua vida, igreja, sabemos nós, louvado seja Deus, que nós voltaremos para o braço do Pai, que nós voltaremos para a nossa morada eterna, para a honra e glória do nome do Senhor. Então que este momento a qual o Senhor preparou seja um momento de reflexão, seja um momento de nos achegarmos mais diante da presença de Deus, louvado seja Deus, de nos colocarmos na posição a qual o Senhor tem nos chamado constantemente. Que este momento não seja um momento de angústia, nem de tristeza, muito menos de aflição, mas seja um momento de confiar, seja um momento de acreditar, louvado seja Deus, nos planos de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos orar uns pelos outros, que nós venhamos nos importar uns com os outros, assim como Deus tem se importado com as nossas vidas. Amém? Ouvimos a palavra da nossa irmã e queremos agradecer pela sua audiência que tem ouvido, tem dado o seu sentimento para o Espírito Santo trabalhar. E nesta noite nós também queremos compartilhar, irmão, a área social da igreja. O nosso irmão Valmir está correndo atrás, né, de alimento para trazer
essas pessoas que estão nos procurando. Nem é do nosso ministério, alguns, mas nós estamos fazendo da forma possível. Se você puder nos ajudar, entre em contato conosco, que nós temos um prazer de estar compartilhando nesse corpo de Cristo em servir ao próximo. Muito obrigado nessa noite. Amém.